Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja bem, espero que você esteja em casa. Hoje, na nossa transmissão, nós vamos falar para os senhores, dando uma ênfase cada vez maior em transporte através de membranas. Então, para você que está em casa, que não está de férias, que está estudando, nós vamos passar para os senhores uma revisão de transporte através da membrana. Então, quando eu falo em transporte através da membrana, eu tenho o transporte passivo, que é aquele que não gasta energia, e eu tenho o transporte que eu digo ativo, que é aquele que gasta energia. Então, no transporte passivo, é aquele que vai a favor do gradiente de concentração. Pois bem, quando eu falo para os senhores em gradiente de concentração, o que eu quero que você lembre? Se eu estou através de uma escada descendo, todo mundo está descendo a escada, e você está indo em sentido contrário, você está indo contra o gradiente de concentração. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com os senhores aqui o transporte que é transporte passivo. O transporte passivo, que vai a favor do gradiente, eu tenho a osmose, eu tenho a difusão simples, ou diálise, e eu tenho a difusão facilitada. Na difusão e na difusão facilitada, geralmente nós trabalhamos com o quê? Com o soluto. Na osmose, nós trabalhamos com o solvente. Para nós, em biologia, fica mais fácil entender que a osmose, o solvente, para nós é a água. Claro que existem outros tipos de solventes, mas principalmente para nós, a gente trabalha com água. E a difusão, eu estou trabalhando com soluto, sal ou açúcar. No transporte dito ativo, eu vou contra o gradiente de concentração. Então eu vou gastar energia. Por isso, quando a gente trabalha com os senhores a parte de bomba de sódio, bomba de potássio, então olha só, aqui nós estamos trabalhando com basicamente o que nós chamamos de transporte do tipo passivo. Eu tenho maior concentração, menor concentração. Pois bem, concentração, isso me lembra que eu preciso falar para vocês de soluções. Quando a gente fala em soluções, nós estamos falando de uma solução aonde ela tem muito mais solvente do que soluto. Por exemplo, é uma solução, ela é hipotônica. Se eu tenho uma solução que a concentração de soluto é muito maior, então nós estamos trabalhando com os senhores o que a gente chama de hipertônica. E se ela tem igual concentração, quer seja de água e sais, ela é uma solução isotônica. Então, não esquece isso. Muito bem. Toda vez que a gente trabalha com a parte de soluções com os senhores, esse desenho é um desenho clássico, aonde eu vou ter uma solução isotônica, aonde a quantidade de água e sais ela é equilibrada. Então, se a minha célula animal está numa solução isotônica, significa dizer que a concentração de sais com o meio é igual. O que acontece se eu pegar a minha célula e colocar numa solução hipotônica? Significa dizer que a célula é muito mais concentrada. E aí, a água de fora, por osmose, vai entrar. Ela vai aumentar o seu volume e ela vai estourar. E se a solução para uma célula animal ela for hipertônica, esse meio hipertônico significa dizer que tem muito mais sais aqui fora. Então a água aqui de dentro, ela tende a sair. E aí a minha célula, ela vai murchar. Quando eu pego uma célula vegetal, olha só, o vacúolo do suco central. Se eu estou no meio chamado isotônico, eu estou na mesma concentração. Quando eu pego a minha célula vegetal e ela é colocada numa solução hipotônica, significa dizer que basicamente ela vai ganhar água. E isso ela vai ficar túrgida. Mas perceba,
ela não vai romper como a célula animal. Por quê? Porque aqui existe uma resistência da parede celular. E se a minha célula for colocada numa solução hipertônica, a minha célula vegetal ela começa a perder água para o meio e a membrana plasmática ela vai se descolar da parede celular. E aí a minha célula vai estar o que eu vou chamar de plasmolizada. Tá ok? Sempre lembrando, os senhores, que basicamente eu estou trabalhando com célula animal, célula vegetal. Célula animal, hemácia, célula vegetal. Então, se está estourando, se aumentou o volume, a solução é uma solução hipotônica. Se está perdendo volume, é uma solução hipertônica. Tá ok? Então, não esquece disso. Toda vez que nós trabalharmos com os senhores soluções, essa primeira parte é bem importante. Primeiro, lembrar o que é uma solução, soluto solvente, é o conjunto deles. Depois, se gasta ou não gasta energia passando através da membrana plasmática. Se não gasta energia, o transporte é um transporte do tipo passivo. Se gasta energia, é um transporte do tipo ativo. Então, normalmente, quando não gasta energia, na osmose, na difusão, eu vou perceber, basicamente, que eu estou trabalhando com soluto solvente. Mas se gasta energia, eu sei que estou trabalhando agora contra o gradiente de concentração. Aí é um transporte que eu vou chamar de transporte do tipo ativo. Tá ok? Muito bem. Quando a gente trabalha com o transporte chamado transporte ativo, eu vou perceber que aqui existe uma concentração maior, aqui existe uma concentração menor. Então, o sódio, a concentração maior dele está fora da célula. O potássio, a concentração está dentro da célula. Então, eu vou gastar energia para tentar equilibrar isso. Então, se aqui fora tem uma maior concentração de sódio e eu vou jogar o sódio para fora, se já tem bastante aqui dentro, bastante aqui fora, desculpe, e eu ainda tenho que jogar esse sódio que está entrando, eu estou indo contra o gradiente de concentração. Então aí você consegue perceber que eu estou gastando energia. Tá ok? Então sempre é bom lembrar que, lembra disso, no transporte ativo, na bomba de sódio e potássio, o sódio ele já está em maior concentração fora, e dentro da célula eu tenho que jogar ele para fora. Então eu vou gastar energia, essa energia é em forma de ATP. Tá ok? Muito bem. Para a parte final, nós vamos trabalhar com os senhores o que nós chamamos de transporte em bloco, em quantidade. Esse transporte em bloco, eu falo da fagocitose, pinocitose, rofelcitose, por exemplo, que são as endocitoses. Endo é para dentro. Então eu vou jogar para dentro da célula. Quando a célula faz o seu metabolismo e ela tem que jogar, eliminar substâncias, eu tenho essa eliminação através de uma exocitose. Então, sempre é bom a gente lembrar que se eu tenho na fagocitose a célula encontra uma bactéria, ela identifica no seu glicocálix que é diferente, então ela vai englobar esta bactéria, ela vai formar o fagossomo, este é o fagossomo, aí os lisossomos são atraídos para cá, e aí eu vou fazer o que? A digestão. Ao fazer a digestão, eu vou eliminar o que não presta. Então aqui pode ser, por exemplo, um macrófago, ele encontra uma bactéria, um vírus, ele começa a emitir falsos pés, pseudópodos, ele forma o vacúolo fagossomo, esse vacúolo com os lisossomos secundários se transforma no vacúolo digestivo, e aí eu vou eliminar através da exocitose. Se por acaso eu estiver trabalhando com líquido, significa dizer que eu estou fazendo uma invaginação. E aí esse líquido vai entrar na célula, nessa vesícula. Então isso daqui é uma pinocitose. Sempre lembrar
toda vez que eu estou trabalhando com os senhores e basicamente eu tenho transporte, esse transporte pode gastar energia ou pode não gastar energia. Ele pode ser um transporte através da membrana ou transporte em bloco, aonde eu vou fazer a fagocitose, onde eu vou englobar para poder trazer para dentro da célula. Se por acaso eu estou trabalhando com osmose, osmose são os exemplos mais práticos que caem sempre no nosso dia a dia. Então, se eu pegar um pedaço de carne e nesse pedaço de carne eu fizer aumentar a concentração de sais fora, significa dizer que esse sal que está aqui fora, ele vai atrair a água. Então a água tende a sair por osmose e aí você vai conservar essa carne, que nós chamamos, por exemplo, de charque. Então o charque nada mais é do que uma carne salgada para manutenção dessa carne. Mas por que isso acontece? Porque nenhuma outra bactéria, nenhum fungo consegue suportar a grande quantidade de sais que está na parte externa dessa carne. Então, como eu vou desidratar essa carne, o que eu faço? O bacalhau, por exemplo, que agora perto da Páscoa muitas pessoas compram bacalhau para poder comer esse bacalhau. Então você vê que basicamente existem essas situações. Se eu salgar, eu vou aumentar a concentração fora da célula. Então eu vou deixar esse meio hipertônico. Por isso, todo esse estudo de transporte através de membrana, ele é extremamente importante e espero que você, fazendo os exercícios, fazendo as atividades, você consiga fixar muito bem o transporte passivo, o transporte ativo, que são transporte através de membranas. Além disso, o englobar as partículas, o transporte em bloco, aonde eu vou ter a fagocitose, a pinocitose, a rofelcitose, que é englobamento de substância à base de ferro. E depois, feito o metabolismo, eu vou eliminar essas substâncias e essas substâncias saindo da célula, eu tenho uma exocitose. Tá ok? Então, espero que hoje você consiga agora ter fixado melhor e nos encontramos na próxima. Um forte abraço e se cuide, porque a gente está fazendo o mesmo. Tá ok? Professor Fábio se despedindo.